Turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula, tá, de matemática. Eu quero que vocês se preparem, pegue aí o livro de matemática, já vai abrir ele na página 82. Para introduzir essa aula, nós vamos fazer uma leitura, tá? Pegue também o seu lápis e a borracha. Então, pessoal, vamos começar fazendo a leitura? Na página 82 tem um texto que diz assim: A geometria nas obras de um artista brasileiro. O artista plástico Fortunato Ernesto Neto nasceu na cidade de Belém, capital do estado do Pará. Começou a pintar e desenhar na adolescência. Caracterizada por um estilo geométrico, suas obras retratam prédios, monumentos históricos, embarcações, garimpeiros, fauna, flora, ribeirinhos da região e o cotidiano em geral. Por exemplo, a tela Vê o Peso retrata um importante ponto turístico da cidade de Belém, o mercado Vê o Peso. E aí ele mostra aí a tela do artista, tá? Tá aqui. E o ponto turístico que ele escolheu para pintar. Ao pintar essa tela, Fortunato usou figuras geométricas com predomínio de triângulos. Suas obras tiveram influência de importantes artistas, como, por exemplo, de Monet, de Cézanne, no uso de cores fortes, e de Pablo Picasso, no que se refere a traços com linhas retas. No entanto, as obras de Fortunato foram desenvolvidas com identidade própria, caracterizada por uma variedade de cores fortes e contrastantes, tá? Então, pessoal, com a leitura desse texto, já dá para perceber qual é o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje, que é geometria. Então, perceba que a geometria é muito importante. Ela está presente no nosso dia a dia, até mesmo na arte. Perceba aí, olhando para a tela, né? E veja como esse artista, ele usou da geometria para representar aí esse ponto turístico, que também tem muitos aspectos da geometria, se você observar bem, tá? Então, a geometria, ela é muito importante no nosso dia a dia, tá? Agora que nós já fizemos essa leitura, vamos introduzir o conteúdo? Então, pessoal, como vocês já sabem, hoje nós vamos falar sobre geometria. Então, preste bastante atenção. Vamos começar revisando algo que vocês já sabem, que é o que seria a figuras planas e figuras não planas. Então, observe aqui que eu coloquei essa imagem para explicar para vocês. Figuras planas são as formas geométricas formadas por superfícies planas. E aqui nós temos exemplos, né? E figuras geométricas não planas são sólidos geométricos, são tridimensionais e possuem volume. Observe aqui e tente identificar a diferença das figuras geométricas planas e não planas. Observe que as planas, se você for fazer uma experiência com a folha, por exemplo, de caderno, colocando, por exemplo, o círculo na folha, você vai perceber que ele vai todas as partes aí vai tocar o plano, a folha, vai tocar a folha. Mas se você coloca, por exemplo, uma figura geométrica não plana em cima de uma folha, você vai perceber que algumas partes delas vai tocar a folha e outras não. Então, aí vocês podem identificar a diferença do que seria figuras planas e não planas, tá ok? Agora, pessoal, eu quero que vocês entendam que as figuras geométricas não planas, elas possuem vértices, faces e arestas. Então, vamos entender o que é cada uma dessas partes. Observe aqui que eu tenho um cubo, tá? E nesse cubo, nós podemos perceber que ele tem 8 vértices. E o que são os vértices? Esse encontro aqui dessas linhas, tá vendo? Então, aqui, cada espacinho desse é um vértice. Então, perceba que esse cubo ele tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos também as faces. E o que seriam as faces? Mais uma vez, com o cubo, perceba que essa parte em laranja é a face. E se for contar todas as faces desse cubo, nós vamos perceber que ele tem 6. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Ele tem 6 faces. E também eles têm arestas. E o que seriam as arestas? São essas linhas, tá vendo? Todas essas linhas nós chamamos de arestas. Então, esse cubo, ele tem 12 arestas. Agora, pessoal, vamos compreender
algumas ideias sobre ângulos, o que seria o ângulo. Então, o ângulo, pessoal, eles aparecem em diversas situações do nosso dia a dia. Um simples objeto, como uma tesoura, pode representar diversos ângulos, dependendo de sua posição. Então, observe aqui a imagem, que essa tesoura, ela mostra um ângulo, tá vendo aqui, ó, o ângulo. E ele mostra de diferentes posições de um ângulo. E agora nós vamos entender quais são essas posições do ângulo. Vamos lá? Olhe, ao observar as imagens do nosso dia a dia, podemos dizer que ângulo é a abertura entre duas linhas retas. Então, essa abertura aqui, entre duas linhas retas, nós chamamos de ângulo. Então, observe aqui que esse espacinho aqui que vocês estão visualizando é o ângulo, tá? E nós podemos classificar o ângulo aí em três. Veja, o ângulo, ele é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Então, aqui tem um segmento e aqui outro. O ângulo, ele pode ser reto, quando a abertura entre os segmentos mede exatamente 90 graus. Então, aqui, nesse exemplo, nós temos um ângulo reto, porque essa abertura aqui mede exatamente 90 graus, tá? Os ângulos ainda podem ser classificados como obtuso, quando a abertura entre os segmentos mede mais de 90 graus. Então, observe aqui que a abertura é bem maior que o de 90 graus, o ângulo reto que nós acabamos de ver, tá? É bem maior, então nós chamamos ele de obtuso. E temos o ângulo agudo, quando a abertura entre os segmentos mede menos que 90 graus. Então, aqui, ó, essa abertura é menos que 90 graus. Nós dizemos que esse ângulo é um ângulo agudo, tá? E aí, resumidamente, nós temos todos os três ângulos. Temos o obtuso, observe como ele é bem mais aberto. Obtuso, o reto e o agudo, tá, pessoal? Agora, pessoal, vamos falar sobre os polígonos. Olha só, os polígonos, eles são classificados de acordo com o número de lados que ele tem. Então, se você tem um polígono que tem 3 lados, ele vai ser chamado de triângulo. Se você tem um com 4 lados, ele vai ser chamado de quadrilátero, de 5 de pentágono e de 6 de hexágono. Agora que nós já vimos aí o conteúdo, vamos resolver algumas questões presentes aí no seu livro de matemática. Vamos lá? Pessoal, abra o seu livro na página 74. Nós vamos responder algumas questões presentes nessa página. Então, observe a questão de número 1, diz assim: Júlia está brincando com seus colegas. Nessa brincadeira, há momentos em que ela indica aos colegas sempre depois de indicar Clóvis. Observe ao lado, Júlia indicando Clóvis primeiro. Então, observe aqui, ó, ela indicou Clóvis, tá? Depois de indicar Clóvis, Júlia indicou Gabriel. Então, ela indicou agora Gabriel. Fernanda e depois Paula, dando giros em torno de si mesma. Veja abaixo como foram os giros que Júlia deu. Então, vamos observar agora. Observe que primeiro ela indicou Clóvis e depois ela girou até Gabriel. Ó, veja aqui o ângulo que ela formou, tá? Depois, de Clóvis, ela deu um giro indicando Fernanda. Olha o ângulo que formou. E depois, ela indicou Paula. Veja o ângulo que formou. Lá no conteúdo que eu acabei de mostrar para vocês, vocês conseguem me dizer que ângulo é cada um desses? Olha só, o primeiro é o agudo, o segundo é o reto, ó, vendo o ângulo reto, e o terceiro é o obtuso. Consegue perceber isso, pessoal? O menor giro que Júlia deu foi para indicar quem? E o maior? Olha só, o menor foi para indicar quem? Ó, Gabriel, tá vendo que o menor ângulo foi para indicar Gabriel? Então, a resposta aqui é Gabriel, pessoal, tá? Então, vocês escrevem aqui, Gabriel. E o maior foi para indicar Paula, não é isso? Então, ao lado de Gabriel, vocês vão colocar Paula. Vamos ler mais essa informação aqui que o livro traz para vocês? Diz assim, ó. Um giro dá a ideia de uma figura geométrica chamada
ângulo. Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo associado a ele. Agora, a questão de número 2. Observe os giros dados por Vanessa e em seguida responda. Olha o giro 1, o giro 2 e o giro 3. Dos 3 giros dados por Vanessa, qual foi o menor? Então, ele quer saber qual foi o menor. Foi o giro 1, não é isso, pessoal? Então, a resposta aqui é giro 1, tá? Vamos para a página 80 do seu livro? Na página 80, nós vamos responder aí essa questão de número 2. Vamos lá? Nos polígonos, podemos identificar ângulos internos. Olha os ângulos, tá vendo? Lados e vértices. Ó, lados está indicando a seta, tá vendo? E os vértices, pontinho aqui. De acordo com o número de lados, os polígonos recebem o nome. Vamos ver quais são os nomes que eles recebem? Olhe, polígonos de 3 lados recebem o nome de triângulos. Percebe? 1, 2, 3. De 4 lados vai receber o nome de quadriláteros. Polígonos de 5 lados vão receber o nome de pentágonos. E de 6 lados, hexágonos. Vamos responder agora a questão A, que diz assim. Complete o quadro. Nós temos aqui os polígonos, temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono e o hexágono. E agora nós vamos colocar aqui o número de lados que cada um tem e também o número de ângulos internos e também o número de vértices. Então, vamos ver aqui no primeiro, ó, os triângulos. Quantos lados tem um triângulo? É fácil, a própria palavra já nos indica, 3, né? 1, 2, 3. E quantos ângulos internos? 3 também, ó. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos. E quanto número de vértices, que é o encontro dessas retas? 1, 2, 3. Então, a resposta lá na tabelinha, você vai colocar 3, 3 e 3. Aqui, ó, 3, 3 e 3. Certo, pessoal? Vamos continuar analisando. Agora, vamos ver os quadriláteros. Quantos lados? 4. Quantos ângulos? Ó, 4. 1, 2, 3, 4. E quantos vértices? Também 4. E os pentágonos, que são os polígonos de 5 lados. Eles têm, ó, 5 lados, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Eles têm 5 ângulos e também tem 5 vértices. E os hexágonos, 6 lados, 6 ângulos internos e 6 vértices, certo? Então, as respostas é essa aqui desse quadro, vocês vão preencher, tá? Que regularidade é sugerida pelos números desses quadros? Observe que no triângulo ele tem 3 lados, 3 ângulos internos e 3 vértices. Então, qual é a regularidade de todos eles? Que o número de lados de um polígono, ele é igual ao número de ângulos internos e também é igual ao número de vértices. Essa é a resposta da letra B, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim, tá? Espero que vocês tenham acompanhado aí as questões, tenham resolvido no livro de vocês, tá bom? A nossa aula vai ficando por aqui. Tchau, até a próxima.